Desporto. Tempo agora para o Magazine Desporto de Marco Martins. O Campeonato do Mundo de Futebol decorre no Qatar dentro de pouco mais de 7 meses, de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. A competição, organizada pela FIFA, organismo que gera o futebol mundial, decorre pela primeira vez no Médio Oriente, neste caso, no Qatar. Para descobrir o país, bem como o nível do futebol praticado pelos qataris, a RFI falou com Rafael Ramazotti, avançado brasileiro do Muay Thai. O futebolista abordou o Mundial, analisando os grupos dos dois países lusófonos, Brasil e Portugal, mas também falou do nível do campeonato local, bem como da vida no Qatar, que, segundo ele, seria incrível. Primeira coisa que o Qatar é um país muito bonito. Claro que agora está um pouco menos bonito as áreas mais distantes, porque tem muita coisa em obra, muita coisa em construção. Então, muita areia, muita poeira, mas principalmente ali perto de onde a gente vive, The Pearl, muito, muito bonito, um lugar muito bonito. Não é um país muito restrito, não é um país muito fechado, claro que não é aberto como Dubai, mas é um país muito bonito. Os estádios todos perfeitos, os estádios maravilhosos, os relevados incríveis, muito, muito bom. Então, nesse sentido vai ser bom demais. E a vida aqui também é muito boa, não é um país tão restrito apesar de ser muçulmano, então as pessoas vão conseguir desfrutar disso aqui. Como são os adeptos qataris, comparando com o Brasil, por exemplo? Acho que não tem nem como a gente fazer a comparação dos adeptos daqui com os adeptos do Brasil. O Brasil é uma loucura, um calor incrível, os adeptos estão sempre para cima, sempre empurrando, ou quando o time está perdendo é sempre uma pressão muito grande. E aqui quase não tem adepto. Tem alguns, assim, bastante nos jogos grandes, né? No Al Sadd, Al Duhail e coisas do tipo, mas não tem comparação. É impossível comparar os adeptos do Brasil com os adeptos do Qatar. Não tem muitos adeptos, mas para o Mundial, com certeza, os estádios vão estar cheios. Joga no Qatar. Qual é o nível do campeonato e dos jogadores qataris? Hoje o futebol evoluiu muito, né, em todos os países, então é difícil você achar um país que não tem time bom, não tem jogadores bons. Aqui no meu clube, por exemplo, assinou o Nabil, que é ex-Liverpool, jogou em alguns clubes da Espanha também na Primeira Liga. Berhad, que jogou no Olympique de Marseille, os dois jogaram seleções. Morhan, que jogou na MLS. Somália, que jogou na seleção de Gana, e, por exemplo, o Al Sadd joga Santi Cazorla, André Ayew. Mas, para ser sincero, os jogadores locais são muito melhores do que eu esperava. Os clubes são bons, as estruturas são boas e o nível também tá legal. Não é fácil, tem muito jogador que vem para cá achando que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Acho que é mais uma questão de mentalidade. Não sei se porque eles não necessitam tanto do futebol financeiramente falando como muitos, como foi o meu caso, por exemplo. Então não tem aquela fome como muitos. Então acho que isso faz a maior diferença. Claro que não dá pra gente comparar uma Primeira Liga de Portugal, uma Primeira Liga do Brasil com os jogadores locais, mas tem muitos estrangeiros aqui que são craques. Santi Cazorla, como eu falei, tem James Rodrigues, que já foi artilheiro de Mundial. Então o nível melhor do que eu esperava. Já passou por Portugal, Japão, Suíça, Brunei, Malásia, México, Coreia do Sul, Indonésia, Gibraltar. Como surgiu esta oportunidade de ir para o Qatar? Eu já passei por muitos países. Portugal tem um carinho especial, Gil Vicente tem um carinho especial porque foi onde me abriu a porta. Foi o primeiro país que eu saí do Brasil, fui para Portugal e Portugal me abriu o mercado internacional. E a oportunidade do Qatar saiu quando eu estava em Gibraltar ainda e eu tive a oportunidade e a proposta de vir para o Qatar ou de ir para Dubai, mas a situação do Qatar, tanto financeiramente quanto de projeto, era muito melhor, não tinha comparação e dessa forma eu preferi vir para cá. É um globetrotter. Onde se sentiu melhor? Gosto de vários países, né? Tenho um carinho muito especial por Portugal e pelo Gil Vicente, sem dúvida alguma, que, como eu disse na resposta anterior, foi o país e o clube que me abriram as portas do futebol internacional. Tenho um carinho absurdo por Portugal, quero regressar ainda. E Japão. Japão, sem dúvida nenhuma, é um exemplo em todos os sentidos. A liga é absurda, a estrutura, a qualidade, as facilidades, o povo, então, nem se fala. E no Japão, eu me senti muito mais jogador
no Japão. Em termos de feeling, de sentimento mesmo, me parecia que eu era maior no Japão, por conta de fãs, por conta de atmosfera, de estádio, de estrutura, de tudo. Então, 2 países especiais aí para mim, o Japão, que eu gostei demais, Portugal, por tudo que eu vivi ali também, por ter sido campeão com o Gil, ter sido um jogador importante para a subida à primeira divisão. Então, são 2 países especiais para mim. Como veio essa paixão pelo futebol e, sobretudo, ter esse objetivo de ser profissional? Desde criança eu sempre gostei muito de esporte, de todos os esportes. Meu pai é ex-jogador de basquete, minha mãe é ex-jogadora de vôlei, então sempre fui um apaixonado por esporte na realidade, mas o futebol sempre levava vantagem. E aí comecei brincando na rua, como a maioria dos brasileiros, e uma pessoa me viu, me levou para um clube, esse treinador do clube me conseguiu uma experiência num clube de futsal, fui para esse clube de futsal, fui aprovado e depois fui mudando de clubes no futsal até que apareceu a oportunidade de ir para o Palmeiras, onde eu passei ali por 10 anos e onde, quando eu cheguei no Palmeiras ali, depois dos 10 anos de idade, muito jovem ainda, foi onde esse amor começou a se transformar em profissão, né? Porque quando cheguei no Palmeiras, um grande clube mundial, que as coisas ficam mais próximas, ficam mais palpáveis e ali começou esse sonho de se tornar profissional. E graças a Deus consegui me tornar esse jogador. Voltando ao Mundial, olhando para o grupo do Brasil, que análise podemos fazer? E acredita num 6º título? Tem muita gente falando que o grupo do Brasil ficou um grupo tranquilo, mas eu não acho que é um grupo tão tranquilo assim. A Sérvia e a Suíça complicam sempre os jogos, porque defensivamente são muito consistentes. Camarões, uma seleção muito forte fisicamente, então são todos jogos que o Brasil precisa fazer gol nos primeiros minutos para tentar abrir um pouco o time adversário, porque são times que se defendem bem. Camarões, com a força física, sempre impõe dificuldade, mas acredito que o Brasil não vai levar muitos sustos nessa primeira fase e estou muito confiante. Diferente de muitos aí, eu estou confiante que o Brasil pode sim ter o próximo título, o 6º título. Acho que o Brasil pode sim, tem condições de sair campeão do Mundial. Claro que vai ser muito difícil, tem outras seleções aí boas também, mas acho que o Brasil está aí entre os favoritos. Portugal é a 2ª seleção lusófona. Como vê essa equipa portuguesa? Eu assisti principalmente os últimos jogos de Portugal, né, agora nos playoffs, na repescagem da qualificação para o Mundial. Queria ter assistido um jogo Portugal-Itália, mas melhor assim para Portugal, que o último jogo foi contra a Macedônia. Estava torcendo muito por Portugal, porque uma Copa sem Portugal, uma Copa sem o Ronaldo não é a mesma coisa. E deu tudo certo. Fizeram bons jogos, jogo da Macedônia, os miúdos entraram, fizeram gols. O Ronaldo é muito importante para essa seleção. A seleção de Portugal está muito consistente, forte. Acho que Portugal pode surpreender bastante no Mundial. Gostei bastante do que vi. Um time na parte ofensiva muito, muito forte, na parte defensiva consistente. Então, gostei bastante do que eu vi. Rafael Ramazotti, avançado brasileiro do Muay Thai, que passou por vários países, iniciou a carreira no Brasil, tendo sido formado no Palmeiras. Recorde-se que 5 países africanos, Senegal, Marrocos, Tunísia, Gana e Camarões, vão estar presentes no Campeonato do Mundo de Futebol. Passamos ao futebol europeu. A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus decorreu nesta semana. Os espanhóis do Real Madrid deslocaram-se ao terreno do Chelsea, no estádio Stamford Bridge, em Londres, e venceram por 3-1. Os espanhóis do Villarreal venceram por 1-0 em casa, no estádio de La Cerâmica. Os germânicos do Bayern Munique. Os ingleses do Manchester City venceram por 1-0 os espanhóis do Atlético Madrid, no Etihad Stadium, na Inglaterra. O único clube português ainda presente na prova, o Benfica, foi derrotado em casa, no Estádio da Luz, em Lisboa, por 3-1 frente aos ingleses do Liverpool. A segunda mão destes encontros decorre entre 12 e 13 de abril. É o ponto final neste magazine de desporto. Até breve. RFI